Existe um momento na vida em que sentimos como se a esperança tivesse nos abandonado completamente. Aquele instante silencioso onde olhamos para o espelho e não reconhecemos mais quem somos. A alma pesada, o coração apertado e uma pergunta que ecoa dentro de nós: Senhor, ainda há lugar para mim neste mundo? Se você está vivendo isso agora, saiba que não está sozinho nesta caminhada. Maria, uma senhora de 68 anos, me escreveu há alguns dias com o coração partido. Viúva há 3 anos, havia perdido não apenas seu companheiro de vida, mas também a vontade de seguir em frente. Cada manhã era uma batalha. Cada oração parecia ecoar no vazio. Ela me confessou que havia chegado ao ponto de questionar se Deus ainda a escutava, se suas súplicas chegavam aos céus ou se perdiam no silêncio da sua solidão. Foi então que uma vizinha lhe falou sobre uma oração especial ao menino Jesus de Praga. Maria, mesmo descrente, decidiu tentar uma última vez. Com lágrimas nos olhos e o coração pesado de dor, ela se ajoelhou diante de uma pequena imagem que havia ganhado anos atrás e começou a orar com uma sinceridade que ela mesma não sabia que ainda possuía dentro de si. O que aconteceu nos dias seguintes mudou completamente a vida dela. E hoje eu quero dividir com você não apenas a oração que devolveu o ânimo para Maria viver, mas também como o menino Jesus de Praga pode tocar seu coração da mesma forma. Porque há momentos em que precisamos de um milagre silencioso, daqueles que acontecem na intimidade da nossa alma. Fique comigo até o final. No 3º dia após começar a oração, Maria acordou diferente. Não conseguia explicar exatamente o que havia mudado, mas pela primeira vez em meses, o peso no peito não estava lá. Era como se uma mão suave tivesse tocado sua alma durante a madrugada, sussurrando palavras que seus ouvidos não escutaram, mas seu coração compreendeu perfeitamente. A luz da manhã parecia mais dourada, mais acolhedora. Ela me contou que foi até a cozinha e, sem pensar, preparou o café da manhã completo, não apenas para si, mas como costumava fazer quando seu esposo ainda estava vivo. Foi nesse gesto simples, nessa rotina recuperada, que percebeu algo profundo acontecendo dentro dela. O menino Jesus não havia apenas escutado sua súplica, ele havia tocado aquela parte ferida da sua alma que ela achava que nunca mais voltaria a sentir vida. Nos dias seguintes, a transformação se tornou ainda mais evidente. Maria começou a enxergar beleza onde antes só via vazio. O canto dos pássaros voltou a ter melodia. O sorriso dos vizinhos voltou a aquecê-la. Não era euforia nem negação da dor. Era algo muito mais profundo. Era a recuperação da capacidade de esperança, daquele sentimento sagrado que nos faz acreditar que vale a pena continuar. O mais impressionante de tudo foi quando ela me disse: eu não apenas voltei a viver, eu aprendi a viver de uma forma que nunca havia experimentado antes. O menino Jesus não apenas curou sua tristeza, ele lhe ensinou que é possível encontrar propósito e alegria mesmo após as perdas mais dolorosas. E essa mesma graça está disponível para você hoje. Há algo profundamente misterioso na forma como o menino Jesus opera em nossas vidas. Não são milagres espetaculares que fazem barulho, mas transformações silenciosas que acontecem no santuário mais íntimo da nossa alma. É como se ele sussurrasse diretamente ao nosso espírito, numa linguagem que apenas o coração consegue compreender. Essa comunicação sagrada não precisa de palavras, ela se manifesta através de uma paz inexplicável que vai tomando conta de nós. Quando Maria continuou orando nos dias seguintes, ela começou a notar pequenos sinais dessa presença divina. Uma borboleta que pousou na janela durante a oração, um perfume suave que ela não conseguia identificar, momentos de calma profunda que chegavam sem aviso.
Não eram coincidências, eram respostas delicadas de um Deus que fala através dos detalhes mais sutis da nossa existência diária. O menino Jesus de Praga carrega em si uma ternura especial para com aqueles que sofrem. Sua imagem pequenina nos lembra que Deus escolheu vir ao mundo não como um rei poderoso, mas como uma criança vulnerável, capaz de compreender nossas fragilidades mais profundas. Essa vulnerabilidade divina se conecta diretamente com nossos momentos de maior desamparo, criando uma ponte de empatia que atravessa o tempo e o espaço. É nessa conexão íntima que encontramos não apenas consolo, mas uma renovação completa da nossa capacidade de sonhar, de esperar, de acreditar que nossos dias mais difíceis podem se transformar em sementes de uma alegria que jamais imaginamos possível. O ânimo para viver renasce quando descobrimos que nunca estivemos verdadeiramente sozinhos nesta jornada. Existe um instante sagrado quando nossa alma encontra verdadeiramente o divino. É aquele momento suspenso no tempo, onde as palavras se tornam desnecessárias e apenas o silêncio do coração fala. Maria descobriu esse lugar secreto durante sua terceira semana de oração. Não foi um encontro barulhento ou dramático. Foi um reconhecimento suave, como quando uma mãe reconhece o choro do seu filho no meio de muitas vozes. A presença do menino Jesus começou a se manifestar através de uma quietude diferente. Era como se o ar ao redor se tornasse mais denso de ternura, mais carregado de uma compaixão que ela podia quase tocar. Suas lágrimas mudaram de natureza. Não eram mais lágrimas de desespero, mas de um alívio profundo, como quem finalmente chega em casa após uma longa jornada no frio. Ela começou a compreender que nunca havia estado verdadeiramente abandonada. Nos momentos de maior intimidade com a oração, Maria descobriu que o menino Jesus não apenas escutava suas palavras, ele habitava no espaço entre elas. Naqueles segundos de silêncio, depois de cada súplica, ela sentia uma resposta que não vinha através dos ouvidos, mas se instalava diretamente no centro do seu ser. Era uma comunicação anterior às palavras, uma linguagem que sua alma reconhecia desde sempre, mas que havia esquecido como acessar. Essa descoberta transformou completamente sua compreensão sobre oração. Ela percebeu que não estava falando para um Deus distante, mas conversando com alguém que já estava dentro dela, esperando pacientemente que ela voltasse sua atenção para essa presença constante e amorosa. O ânimo para viver não foi algo que recebeu de fora, foi algo que foi despertado no santuário mais profundo da sua própria alma. Agora chegou o momento sagrado que você estava esperando. Vou compartilhar com você a mesma oração que devolveu o ânimo para Maria viver, aquela que sussurrou ao coração dela palavras de esperança quando tudo parecia perdido. Convido você a fazer esta oração comigo, com o coração aberto, permitindo que cada palavra penetre suavemente na sua alma. Feche os olhos, respire fundo e sinta a presença amorosa do menino Jesus se aproximando de você neste exato momento. Amado menino Jesus de Praga, eu venho diante de ti com o coração ferido e a alma cansada. Sei que conheces cada lágrima que derramei, cada noite insone que passei, cada momento em que a esperança quase se apagou dentro de mim. Tu que vieste ao mundo pequenino e vulnerável como nós, compreende a minha dor e a minha necessidade de renovação. Toca, Senhor Jesus, as partes mais machucadas do meu ser. Devolve-me, ó divino menino, a capacidade de enxergar beleza onde agora só vejo vazio. Restaura em mim a alegria de viver, a vontade de acordar cada manhã com gratidão no coração. Que tua ternura infinita cicatrize as feridas que carrego, transformando minha dor em sabedoria, minha tristeza em compaixão pelos outros que sofrem. Renova meu ânimo, minha esperança, minha fé na vida. Menino Jesus de Praga,
Eu entrego nas tuas mãos pequeninas todos os meus medos, angústias e desesperos. Sei que tu podes transformar minha história de sofrimento numa narrativa de ressurreição. Dá-me forças para recomeçar, coragem para confiar no amanhã e sabedoria para reconhecer tua presença nos pequenos milagres de cada dia. Por tua infinita misericórdia, devolve-me o ânimo para viver plenamente. Amém. Após a oração, algo sutil, mas profundo, começou a se mover no universo interior de Maria. Não foram mudanças gritantes ou dramáticas, eram transformações que aconteciam no silêncio dos gestos mais simples. O modo como ela segurava a xícara de café pela manhã carregava agora uma reverência nova, como se cada movimento fosse uma pequena celebração da vida que voltava a pulsar dentro dela. A respiração se tornou mais profunda, mais consciente. Nas primeiras semanas, as mudanças eram quase imperceptíveis para quem olhasse de fora. Mas Maria sabia que algo fundamental havia se reconfigurado na geografia da sua alma. A solidão continuava presente, mas havia perdido seu peso opressor. Era como se a presença do menino Jesus tivesse criado uma companhia silenciosa, uma sensação de amparo que não dependia de vozes ou visões, mas se manifestava numa quietude cheia de significado e acolhimento. O mais impressionante era como pequenos gestos começaram a carregar nova intencionalidade. Regar as plantas se tornou um ato de fé no amanhã. Preparar uma refeição simples virou uma forma de honrar a vida que lhe foi dada. Até mesmo arrumar a cama pela manhã se transformou numa declaração silenciosa de que ela escolhia, a cada novo dia, abraçar a existência com renovada dignidade e propósito. Essas transformações sutis criaram ondas que se espalharam para além da sua casa. Vizinhos começaram a perceber um brilho diferente no seu olhar, uma serenidade que emanava dela sem esforço. Maria havia descoberto que o ânimo para viver não chega como um raio, mas cresce como uma semente plantada em solo preparado pela oração, regada pela confiança e nutrida pelo amor silencioso do menino Jesus. Se você chegou até aqui, é porque seu coração reconhece a mesma sede de renovação que Maria carregava dentro de si. Talvez você também tenha passado por noites onde o silêncio pesava mais que qualquer barulho, onde a solidão se tornava quase física, ocupando todos os cantos da casa e da alma. Talvez você também tenha se perguntado se ainda há espaço para recomeços, se ainda é possível que algo bom nasça das cinzas do que foi perdido. A história de Maria não é única. Ela ecoa em milhares de corações que descobriram no menino Jesus de Praga uma fonte inesgotável de renovação interior. Não porque ele remove magicamente nossas dificuldades, mas porque nos ensina a encontrar significado e beleza, mesmo em meio às circunstâncias que não podemos mudar. Sua ternura infantil nos lembra que é sempre possível nascer de novo, independente da nossa idade ou das cicatrizes que carregamos. O ânimo para viver que Maria reencontrou não foi um sentimento passageiro ou uma ilusão temporária. Foi uma transformação duradoura, que a ensinou a ver cada dia como uma dádiva, cada respiração como uma oportunidade de gratidão. Ela aprendeu que a felicidade verdadeira não depende da ausência de problemas, mas da presença constante de uma fé que nos sustenta mesmo quando não compreendemos completamente os caminhos de Deus. Hoje, enquanto você escuta essas palavras, saiba que o mesmo poder que tocou o coração de Maria está disponível para você. O menino Jesus de Praga aguarda pacientemente que você se aproxime com a simplicidade de uma criança, com a humildade de quem reconhece sua necessidade de cuidado divino. Sua vida pode ser diferente a partir de hoje. Sua história de renovação pode começar neste exato momento,
porque para Deus nunca é tarde demais para um recomeço.